Então, bom dia a todos, nesse dia de domingo. Domingo é o dia em que geralmente eu gosto de ficar com a família e fico. E também é o dia que eu gosto de cantar. É o dia que eu gosto de cantar. Agora estou um pouco rouca, porque eu não falei muito hoje ainda, que esse pouquinho a voz. Mas é o dia em que eu gosto de cantar. E gosto de cantar não apenas o que eu já canto, né, dos mantras, e alguns de vocês são meus alunos de mantra que estão aqui, mas eu gosto de cantar tudo, né? Cantar o amor, cantar várias músicas e entrar em contato com essa frequência da música na vida. Então a proposta hoje é uma proposta bem diferente do que eu faço geralmente, né? E aqueles que são meus alunos estão habituados a fazer, a ouvir, a estar comigo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma música que eu mandei para vocês lá no grupo. Vocês receberam a letra da música? Vocês conhecem aquela música? Eu vou sair um pouco agora do microfone. Então, essa música, ela se chama Simples Assim, é uma música de Lenine. E a ideia da gente fazer essa música é a gente explorar o universo musical dela, não com a interpretação, obviamente, e a ideia original do compositor, porque essa vai ser... Não conhece, Mariane? Porque essa vai ser a ideia do compositor, nem sempre o compositor sabe, entendo, né? Às vezes eu compus muito poucas músicas, mas a ideia, geralmente a música vem, né? Mas nem sempre o compositor ele tem uma ideia intelectual sobre a música. Então a gente vai filosofar sobre uma música, mas não quer dizer que a gente, Lenine nos perdoe, porque não necessariamente a gente vai entrar no universo que ele entrou. Então essa música ela se chama Simples Assim e eu quis começar com ela, com o nosso programa. Eu não vou chamar programa de estudos, mas nesse nosso programa de encontros, tá? Então, a ideia é assim, essa música, né, do Lenine, ela começa com uma palavra muito importante, chamada simplicidade, né? E essa é a ideia dos nossos encontros. A gente vai fluir com simplicidade. Eu estou aqui na sala de música da minha casa, eu não estou no instituto hoje, né? Estou na sala de música da minha casa. Então a ideia é que esses programas sejam encontros muito simples, né? De domingo, acredito que eu mantenha nos domingos ou não, ou mude, mas a ideia é que a gente tenha realmente uma simplicidade, estar ali tomando café da manhã, de manhã no domingo, e a gente está de uma forma muito solta, muito casual, e a gente vai brincar com algumas canções. Tanto brincar de cantar, quanto brincar de conversar sobre a música. Então essa música ela começa assim: do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que a complicação? É simples assim. Então, essa música ela traz esse lugar onde a gente complica. E como a gente complica a vida, né? A gente complica extremamente a vida. E quando a gente passa por esse lugar complicador da vida, o que acontece é que a vida passa pela gente. Ontem eu estava num aniversário, né? Voltei bem tarde da noite. E é interessante quando a gente faz aniversário, e que ninguém mais é tão novinho assim, né? E sobretudo quando a gente chega, né, perto dos 50 ou passa dos 50, bate na gente essa noção, e isso dizia o aniversariante, eu achei muito interessante, bate a nossa noção de finitude, né? Bate essa noção de finitude. E essa música, ela vai falando muito disso, né? Como pode ser simples, como a gente complica e como a vida pode ser muito simplificada se a gente simplesmente for fluindo com a música. Com a música da vida, né? Com a vida e com a música. Então ele fala do ego, né? Ele começa falando dessa arrogância do ego, em que quando eu estou vivendo nessa arrogância, eu posso me imaginar muito mais do que eu posso ser. Em termos de ego, não em termos do ser, porque o ser tem toda essa integralidade, essa completude. Mas ele fala que da arrogância desse ego, eu posso me imaginar muito mais do que eu posso ser. Por quê? Porque vendo lá de cima, a ilusão que me domina é que eu posso muito antes de querer, ou seja, o que é vendo lá de cima? E a forma como eu sinto, né, a letra.
é que o vendo lá de cima é de longe. E quando eu tô de longe, eu não tô de perto, eu não tô fusionado, eu não tô comprometido, eu não tô integrado, eu não tô parceiro da vida, eu não tô parceira de um marido, ou não tô parceiro de uma esposa, eu não tô parceiro dos filhos, eu não tô parceiro da vida que eu tenho, realmente a ilusão ela vai ser muito mais forte, porque a arrogância ela pressupõe algo muito importante que a gente precisa ter em conta, né? Em termos emocionais, em termos de autoconhecimento. Na arrogância, eu não estou perto. Eu não estou o que a gente chama em sânscrito de upa. Na arrogância, eu estou longe. A questão da arrogância não é eu estar só de cima. A questão da arrogância é eu estar longe. Porque quando eu me aproximo de alguém, eu humanizo aquela pessoa e eu me humanizo também. Então, olha que interessante, a canção vem falar da simplicidade. E a primeira coisa que ela traz, que é o que desumaniza e separa a gente da simplicidade, é a arrogância. E essa é uma grande ilusão. E a ignorância, né? E Maya, toda essa ilusão que nos permeia e faz com que a gente não perceba, né, o que a gente já tem, o que a gente já é, muitas vezes passa por esse lugar do ego, que é essa arrogância. Então ele continua. Então, desse alto da arrogância, eu imagino, né? Muito mais do que eu consigo ser. Só que eu não sou, eu só imagino. Né? Eu não acabo não sendo por estar imaginando e estar com esse distanciamento que é essa arrogância. E essa sensação que ele dá é que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Ou seja, ele nem sabe o que ele pode, ele acha que pode, mas ele nem sabe o que ele quer. E esse é um grande problema. Ele fala de querer não é questão, não justifica o fim. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E a arrogância faz com que a gente pense, eu posso, mas eu não faço. Ou seja, esse lugar de distanciamento faz com que eu não faça, com que eu me sinta maior do que eu sou, mas eu não coloco essa força para ser tão grande quanto eu posso ser, mas ao mesmo tempo, o meu querer é fraco, a minha oração é fraca, o meu pedir é fraco. Ou seja, eu acabo tendo uma ilusão de força, mas que ela não é baseada numa realidade. Ou seja, eu posso muito antes de querer, e aí na sequência ele fala assim: querer não é questão, não justifica o fim. Né? Aí ele traz uma brincadeira, penso eu, é assim que eu vejo, de novo, não é o que Lenine disse, mas é o que eu sinto quando eu escuto a música, quando eu canto a música. Ele vai dizer assim: querer não é a questão, não justifica o fim. Ele vai dizer: para que complicação se é simples assim? E essa é a ideia. E essa é a ideia. Veja, eu não estabeleço qual é o meu querer, eu não sei ao certo o que eu posso, porque eu, na verdade, estou iludido com o que eu posso. E aí ele traz: poxa, mas para que complicar, né? Se pode ser simples. Ou seja, a arrogância me afasta das pessoas e me afasta de mim também. Ou seja, eu fico afastado de mim, eu fico afastado das pessoas, eu vejo lá de cima e eu não tenho uma proximidade com o que eu quero e com o outro, eu sou dominada ainda mais por uma ilusão do que eu já sou normalmente. E aí, nesse lugar, eu não encontro qual é o meu querer, eu acho que eu posso, mas eu nem sei o que eu quero. Como é que eu vou saber o que eu posso se eu nem sei o que eu quero? Então, ele vai dizer, mas a querer também não é questão. Não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Aí ele continua, de novo, nesse local do ego, né? Veja, antes ele fala da arrogância. Agora ele fala do egoísmo. Ele fala assim, ó, focado no seu mundo. Agora, antes, na arrogância, eu tenho um distanciamento e algo em que eu me sinto superior ao outro. Agora, na sequência, ele fala assim: focado no seu próprio mundo, focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. Ou seja, quando eu estou focado, egoísta, apenas nas minhas necessidades, no que é bom para mim, no que eu preciso, na verdade, o que acontece? Eu fico cego. Veja só, quando eu estou arrogante e distante, eu não sei o que eu quero,
e eu não vou atrás do que eu quero, porque eu não sei o que eu posso, não sei o que eu quero e me distancio das pessoas e tô lá de cima e não vivo a vida que eu vim viver. Aqui na sequência ele fala: agora, quando eu tô egoísta, focado só no meu mundo, eu não vejo, eu fico cego, eu fico iludido. É a mesma coisa que ele está falando na primeira estrofe. Ele fala: eu não vejo mais, eu não, e eu posso imaginar muito menos do que eu consigo ver. Ou seja, eu até imagino, mas eu não estou vendo a missa metade do que está sendo me apresentado. Ou seja, né? No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora, olha o tamanho da escuridão, olha o tamanho, né, da solidão que é eu ficar fechado no meu quarto, fechado nos meus pensamentos, fechado na minha própria vida e ignorar o céu lá fora, ou seja, eu ignoro a vida, eu ignoro as pessoas, eu ignoro a luminosidade, eu ignoro tudo que a vida está me dando. Eu ignoro o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber, ou seja, ele não quer ver, ele não quer ouvir. Ou seja, esse local de eu ir para dentro, mas não ir para dentro num sentido positivo, porque existe um ir para dentro, um focar no ser, um focar em si, um meditar, um ir para dentro, que ele é muito positivo, mas aqui ele traz uma conotação egóica e pejorativa. Focado no seu mundo, eu vejo muito menos, eu fico cego, e eu fico tão escurecido que eu ignoro o céu lá fora, olha a beleza do céu lá fora, e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. E ele fala: para que a solidão? É simples assim. Então veja, antes ele fala, a pergunta que ele fala é: para que complicar? Quando ele fala da arrogância, para que complicar? Para que ficar tão distante? Para que se isolar? Para que se sentir superior? Para que não enxergar os teus quereres e não ver que você vai poder enxergar a si e os outros muito melhor? Nesse segunda estrofe, ele faz uma outra pergunta: para que a solidão? Porque quem fica focado no seu mundo, não enxergando as coisas, fechado no seu quarto escuro, ignorando o céu lá fora, ele está buscando o quê? Solidão. Ele está achando esse bastar em si. E aqui a gente não entende esse bastar em si como algo positivo também. Porque a solidão, a solitude, ela pode ser muito positiva nesse mundo, eu me encontrar. Mas aqui não é sobre isso. Essa solidão que ela é trazida é uma solidão do ego, em que o ego não se encontra, ele não encontra em si também um bastar em si. Então é a solidão de não conviver, a solidão de não estar com o outro. E nessa solidão a gente esquece uma coisa muito importante, né? A gente tá, né? Tem uma expressão que a gente fala em Vedanta que é assim: a gente está trancado dentro do banheiro, né? Sozinho dentro do banheiro. E isso é real em termos de personagem, mas em termos subjetivos desse mundo, em termos de sociedade, em termos da história que a gente veio viver, nós somos todos irmãos, parceiros, e a gente é dependente, sim. Não dependente emocional, mas a gente é dependente um do outro. Ou seja, uma pessoa ajuda a outra pessoa. Ou seja, essa solidão não nos leva a crescer. A gente está aqui para conviver, a gente está aqui para partilhar, a gente está aqui para viver junto. Ou seja, é simples, ele diz. Para que viver em solidão? Porque é muito simples. E ele continua. Tá? Então eu vou cantar esses dois pedacinhos para vocês verem, para vocês irem aprendendo. Depois eu vou cantar ela inteira, tá? Então ele começa assim, ó. Vão aprendendo aí, vocês podem ir cantando junto. Ele fala assim: do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Aí, segunda estrofe, com a mesma melodia, tá? Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora. Fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que a solidão? É simples assim. Então, olha que interessante, ele fala ali, né?
Olha, quando ele fala que ele vive sozinho, focado no seu próprio mundo, no escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora, e ele nem quer perceber, ele fala assim: olha que sutil. Só que viver é uma questão de início, meio e fim. Ele aborda aquela questão que eu comentei com vocês antes, né? Dessa finitude. Poxa, gente, em termos de vida dessa personagem, tem início, meio e fim. E para que eu quero a solidão? Por que eu vou buscar esse egoísmo, esse viver só num lugar onde tem começo, meio e fim? E a gente já tá indo, e tic-tac, ó, tá passando, é muito rápido. Se a gente for olhar ontem, podem olhar, ontem a gente era criança. Ontem meu filho nasceu, entende? Meu filho tem 16 anos, parece que foi ontem que nasceu. Parece que, ó, se você faz assim, ó, e por que a gente se incomoda tanto? Por que a gente afasta as pessoas da nossa vida? Por que a gente não perdoa? Por que a gente não recebe as pessoas? Por que a gente briga tanto? Ó, para que a solidão? A viver é uma questão início, meio e fim, acabou. Tem uma finitude para esse corpo, para essa personagem, né? A gente vendo da visão não do sujeito que anima a personagem, mas vendo da visão da personagem, ou seja, essa vida ela é tão rica e a gente está ali, né? Criando problema para não viver de forma plena. Aí ele continua, então essas são as duas estrofes. Aí ele continua: eu ando em busca dessa tal simplicidade, ou seja, ele está buscando essa simplicidade, né? E ele diz: não deve ser tão complicado assim. Ele faz esse jogo poético, maravilhoso entre o simples e o complicado. Eu estou em busca dessa tal simplicidade. O que é interessante, né? A gente tem que ir em busca de algo que é para largar, né? Eu ando largando essa tal poderia ser a música isso, né? Eu ando largando essa tal complicação para que a simplicidade possa brilhar. Mas ele fala: eu ando em busca dessa tal simplicidade. E não deve ser tão complicado assim. Eu acredito, é a minha verdade. E é simples assim. Então, quando ele fala e se eu acredito é minha verdade, é simples assim. Aí ele remete uma coisa que quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu falei, nossa, essa música ela fala de ritam em sânscrito. A gente tem em sânscrito dois tipos de verdade. Uma verdade que a gente chama de satyam e uma verdade que a gente chama de ritam. E a gente poderia dizer assim, existem três verdades também. Poderia dizer, existe a tua, a minha e a verdade, que é, né? A gente poderia dizer que tem três verdades, ou poderia dizer que existe a minha verdade, a verdade de cada um, ou a verdade absoluta. E aí ele fala: bom, mas se eu acredito, é a minha verdade. Que interessante. Então ele fala, né? Se eu acredito, é a minha verdade. O que ele está dizendo, né? Que aí eu vou ter que cuidar muito com o que eu acredito, porque, veja, se eu acreditar que eu vou viver sozinho e que eu não vou viver partilhando. Se eu acreditar que eu posso manter nesse pedestal da arrogância, se eu acreditar que eu não vou estabelecer relação com as outras pessoas, se eu acreditar um monte de coisa que eu disser para mim, é a minha verdade. E não está errado. Só que a minha verdade pode não ser a verdade. Né? Ela é a minha verdade. Existe a tua verdade, a minha verdade e uma verdade que é a verdade. Então ele fala: bom, mas se eu acredito, é a minha verdade. Então a gente vai realmente tomar um certo cuidado em qual verdade que a gente está contando para a gente, né? Porque se eu acredito, é a minha verdade. E acaba sendo simples assim. Então ele continua. Então nessa partezinha a música é assim, eu vou cantar para vocês. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. E é simples assim. Então ele vai colocando isso. Eu estou procurando essa simplicidade porque eu acredito que não vai ser complicado, mas eu ainda estou preso na minha verdade, né? Então, e acaba sendo simples, por quê? Porque eu vou acreditar naquilo que eu acredito que é a verdade, só que ela nem sempre ela é real. E aí ele continua, e a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Aí ele fala algo tão amoroso, ele fala: viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que criatura complicação?
É simples assim. E aí ele volta de novo, eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. E se eu acredito, é minha verdade. E é simples assim. É simples assim. É simples assim. Então ele fala, ele traz aí um grau de esperança, né? Dizendo o quanto a vida ela é bela, ela é linda, né? E a gente pode encontrar um lugar de amor mesmo na gente e nesse mundo, mesmo quando a vida está caótica, porque tem dias que a gente perde, às vezes, as forças, a gente perde as esperanças, porque a vida ela não nos sorri como a gente pensa que poderia ser, né? Na verdade, é nesse momento que a gente vai encontrar Shraddha, quando a vida é muito apertada, quando ela é muito difícil. Então, a vida continua surpreendentemente bela mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter algum Shraddha, confiança, num futuro que a gente nem sabe. Ou seja, a gente tem que aprender a ter confiança naquilo que a gente não controla. Na verdade, a gente não controla nada aqui, né? Mas naquilo que a gente tem certeza que a gente não controla, porque tem coisas que a gente tem certeza, outras a gente duvida, né? Embora a gente não controle, né, praticamente nada por aqui. Mas a gente começa a desenvolver Shraddha nessa vida, porque ela flui por si mesma além desse ego arrogante, além desse ego egoísta. E daí ele continua, né, e pergunta: então, para que complicar? Ele diz: é simples assim. E ele fala: eu ando em busca dessa tal simplicidade. E ele fala novamente: então, essa música, ela traz para mim, assim, vocês vão pensar, refletir, coloquem lá no grupo o que que vocês sentem, assim, da letra, né? Porque eu tô dando a minha sensação a partir, né, de base, a luz de Vedanta, a luz do autoconhecimento, além, a luz das minhas percepções emocionais também, e das minhas percepções terapêuticas, psicoemocionais e o que eu sinto, né, a partir das minhas vivências aí como personagem. Mas toda vez que a gente tem uma música, a gente tem uma música que faz a gente ter memórias e lembranças, né, que são importantes. Então veja para você o que essa música traz para vocês. E agora eu vou cantar ela inteira, tá? Então eu vou cantar ela inteira para vocês. E aí vocês sintam. E aí a gente vai cantar juntos, tá? Eu vou cantar ela, eu vou primeiro falando ela, tá? Eu vou cantando ela bem devagarzinho, agora eu vou falar com o microfone. Eu vou cantar devagarzinho, tá? A música, vocês estão me ouvindo bem? Vocês continuam me ouvindo bem? Tá bom. Então eu vou cantando para vocês e aí vocês vão sentindo, né? O que que vocês sentem para vocês tentarem aprender. Ela não é uma música muito fácil, não escolhi uma música muito fácil melodicamente, mas é a música que eu gostaria de trazer para vocês, que eu achei ela muito simbólica. Então vamos lá. Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. Então sente a frase, sente bem o que a letra diz, a gente vai devagar. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Então lembra, pra que complicar tanto? Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. Lembra da seguir. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Aí vem nosso refrão. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade, minha verdade. E é simples assim. Aí ele continua, trazendo essa noção de vamos então encontrar uma esperança e uma confiança na gente. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E como tem dias que é triste e difícil.
E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que a solidão é simples assim. Então, para que a solidão? Para que a complicação? Que é a mesma coisa, né? Quando eu complico, eu fico só. Então ele continua: eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. É simples assim. É simples assim. Então, sente a música, lê. É muito importante que a gente leia letras das músicas. Quando a gente não lê a letra, a gente canta a melodia e muitas vezes a gente não diz a letra. E isso é uma coisa, uma falha muito grande. Eu não sou uma cantora, né? Eu gosto de cantar, eu me divirto cantando, brinco cantando, mas eu não sou uma cantora. Mas se tem uma coisa que eu sei muito bem, é que os bons cantores, eles dizem a letra. E a letra tem algumas notas. É só isso. Essa questão de cantar muito afinado, mas não dizer a letra, não é cantar. Então agora a gente vai tentar fazer isso, vocês vão tentar acompanhar no papel e a gente vai tentar cantar ela inteira, tá? Então vamos lá. Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais. Vou começar de novo, para eu errei aqui. Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, é que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que a solidão é simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. E é simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. E é simples assim. É simples assim, simples assim. Feche os olhos, sente bem a respiração. É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. É simples assim. É simples assim.
simples assim. Inspira, exala e observe em você onde que a sua vida precisa ser mais simples, onde que a mente tem sido arrogante, egoísta, onde que ela tem complicado a vida, onde que podia ser mais simples, onde que a minha verdade tem tentado se impor diante da verdade do outro, onde que eu estou esquecendo de viver essa vida tão rápida, finita e perdendo oportunidades de amar. Avalia dentro de você onde que você tem complicado o que pode ser simples, onde que eu não estou me relacionando comigo mesmo, ouvindo a minha verdade e ao mesmo tempo onde eu não me relaciono bem com o outro e não tenho espaço para ouvir a verdade do outro, seja por arrogância, seja por egoísmo, seja por complicar o que pode ser simples. Inspira profundamente e faz um pacto com você de ouvir essa música, de ler essa letra e lembrar, toda vez que você estiver complicando o que pode ser simples, toda vez que você estiver ignorando que a gente não veio viver sozinho, a solidão, ela é um desequilíbrio. A gente veio viver em comunidade, em família. Toda vez que eu estiver sendo arrogante, para que eu lembre que pode ser simples e que no fundo eu sempre estive em busca dessa tal simplicidade e que não deve ser tão complicado assim, que é, eu acredito, nessa verdade de procurar o simples e deve ser simples assim e deve ser simples para mim, porque essa música poderia dizer: é, eu ando em busca dessa tal felicidade. Não deve ser tão complicado assim. Porque a simplicidade e a felicidade, elas caminham juntas. Inspira profundamente. Obrigada, Lenine. Salve, Lenine. E as inspirações de todos os compositores que cantam o amor. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om Hara Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. Beijo a todos, fiquem todos bem. Que seja muito simples viver e amar. Beijo no coração. Om.